Bem, nós recebemos aqui nos estúdios da Capital FM o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga. E vamos conversar com o Neurilan, é evidente, sobre as questões dos municípios de Mato Grosso, porque os municípios estavam botando muita fé, assim, saiu o dinheiro do FEX, vai resolver o problema dos municípios. Saiu o dinheiro do FEX, foi pago tudo para os municípios. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes da Rádio Capital. É um prazer novamente estar aqui. De fato, né, infelizmente, tanto o governo do estado como os municípios, e aqui eu quero falar em nome dos municípios, os quais eu represento, fica no final do ano aguardando esses recursos provenientes do FEX, que é do Fundo de Exportação, para tentar passar o exercício de um exercício para o outro no azul, né? Nós tivemos todo um trabalho no ano passado para que viesse mais recursos para o estado. Como todos os anos a gente conquista um pouquinho aumenta o percentualzinho da arrecadação dos municípios por conta dessas lutas lá em Brasília. Mas veio o recurso do FEX, nós pagamos salários e fornecedores, e grande parte das prefeituras passaram o exercício com crédito, né, no azul, e pouquíssimas prefeituras. Então foi repassado o dinheiro do FEX para os municípios? Não, foi repassado. A parte nossa, veja bem, eu aqui quero fazer uma distinção porque tenta se misturar as coisas. O FEX, na hora que o governo federal já repassa diretamente para as prefeituras a parte delas. Não passa no cofre do estado. Passa no cofre do estado. Não passa. Então o FEX já vai direto para os municípios. Direto para os municípios, entendeu? A mesma coisa eu vejo anunciar aí, que agora mesmo estava na imprensa, que o governo está liberou mais de 2 bilhões de reais para as prefeituras, como se fosse uma benesse, entendeu? Isso é o seguinte, é que tem uma indústria de notícias. Daqui a pouco a GECOM vai ser chamada de fake news. Entendeu? Porque isso é o ICMS, é a parte que é do município, é obrigatório, receita líquida certa, entendeu? Não é nem uma benesse que o Estado está fazendo para os municípios. Eu tive a oportunidade de comentar essa notícia, falei, mas não é possível. Não é possível, ou é falta de notícia total no governo, ou o governo resolveu transformar a comunicação dele num fake news. Não é possível um negócio desse. Porque eu li a informação, mas isso aqui é de lei, isso é o ICMS que é do município. Vai falar assim, o governo libera, quando não coloca o nome do governador, né? Pedro Tax libera, tal, papá. É a mesma coisa que o governo federal, Antero, também colocasse na imprensa nacional que liberou tantos milhões para o estado de Mato Grosso do FPR, que é o Fundo de Participação do Estado, né? É obrigação, é de lei. Então, assim, de uma forma geral, a maior parte das prefeituras fecharam as contas em dias, né? Pouquíssimas prefeituras tiveram problema. Então não tem mais o que reclamar do estado, tá tudo bem, né? Não, do estado finalmente. Não, do estado, não, veja bem, nós fechamos por conta das receitas a mais que na verdade, o que aconteceu? As prefeituras conseguiram fechar praticamente todas no azul, Antero. Teve dois problemas. Quais foram duas consequências? Primeiro, tomar as medidas cabíveis no momento certo. Nós orientamos o prefeito que cortasse as despesas no máximo. Teve prefeito, que eu já dei entrevista em outras oportunidades, que tinha 7 secretarias, reduziu para 2 secretarias. Teve prefeito que demitiu os 70 cargos de comissão que tinha na prefeitura. Eliminaram diárias, horas extras, entendeu? Então enxugou a máquina, né? Teve alguns que fizeram até revisão nos aumentos de salário que os gestores que estavam saindo deram. Então eles fizeram o seu dever de casa. Por outro lado, nós conseguimos aumentar um pouco a receita por parte do governo federal. Teve 1% do FPM, que dobrou o FPM de julho, dobrou o FPM de dezembro, né? E essas arrecadações extras que o governo teve aí da Energisa, da Conab, que também contribuíram. Por isso que eles fecharam no azul. Agora, a parte do estado, o estado ainda continua devendo para os municípios. Tá. Ontem a sua assessoria passou um e-mail
para todas as redações, é isso, né, Laís? Isso. Dizendo o seguinte: o presidente da Associação Patrocínio dos Municípios, Neureran Fraga, enviou um ofício ao secretário-chefe da Casa Civil, Maxi Russi, solicitando esclarecimentos sobre os repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, no exercício de 2017. A motivação para o pedido foi a discrepância entre o montante arrecadado com o ICMS e os valores repassados às prefeituras da quota parte do fundo, o que obrigou as prefeituras a utilizar recursos de outras fontes para custeio das despesas com educação. Como é que você chegou a essa conclusão? Veja bem, o que acontece, desde o início do ano passado, né, janeiro, fevereiro, março, nós começamos a fazer uma comparação, nós somos uma equipe técnica na MM, começamos a fazer uma comparação do que estávamos recebendo do Fundeb. E muitos prefeitos estavam reclamando que o Fundeb estava menor do que do ano 2017, menor que 2016. Agora veja bem, se o ICMS cresceu no estado de Mato Grosso no ano 2017, né, e o Fundeb caiu, porque o Fundeb é composto pelo ICMS, pelo FPM, pelo FPE, o grosso mesmo é FPM e ICMS, FPE e ICMS, né? Se o ICMS cresceu, né, que é o que mais contribui com o Fundeb, por que o Fundeb, a quarta parte do Fundeb estava diminuindo? Então nós começamos a analisar esses dados. Infelizmente, eu tenho colocado que não existe transparência no governo do estado. Nós solicitamos essas informações quando tivemos aquela reunião com o deputado Max, secretário da Casa Civil, nós colocamos documento, pedimos que tivesse transparência nas arrecadações do ICMS, do FETAB e do Fundeb, porque nessa arrecadação os municípios têm direito parte delas, né? E nós gostaríamos de ter essa transparência nesses dados. Infelizmente não conseguimos essa informação, mas nós já vimos fazendo um levantamento, fazendo esse comparativo entre aumento do ICMS, aumento do FPM e a queda no Fundeb. Nós já estávamos desconfiados disso. Quando chegou agora, né, no final do ano, 3 dias para fechar o ano, né, os municípios receberam três vezes mais do que vinha recebendo normalmente do Fundeb. E aí teve uma declaração na imprensa pelo deputado Botelho, presidente da Assembleia, falando que o governador não pôde repassar os recursos do FEX para pagar o 10º e parece que emendas parlamentares, porque ele teve que repor os fundos, no caso do Fundeb, mais de 230 milhões. Então isso veio comprovar aquilo que nós estamos desconfiados, que nós vimos trabalhando, fazendo todo um levantamento para poder chegar no resultado final. Então isso assim, tá muito claro na entrevista do deputado Botelho, falando sobre a utilização do recurso do Fundeb para pagamento de outras despesas, e aí não é permitido, porque esses recursos eles são vinculados, né? Eles são vinculados. Não se pode deixar de pagar o Fundeb, de depositar no fundo para pagar outras despesas. É compromisso constitucional. Isso prejudica e prejudicou muitas prefeituras. Tá, e quem que pode ter feito isso? A Secretaria de Educação ou a Secretaria de Fazenda? Não, isso aí é a Secretaria de Fazenda. O governo do estado através da Secretaria de Fazenda, porque tudo que do ICMS que entra na conta do estado, ele tem que tirar os 20% e depositar no Fundeb. Entendeu? Porque é assim, Antero, o Fundeb é composto pelo FPE, que é Fundo de Participação do Estado, e pelo FPM. Tá, mas não é todo o FPE que vai para o Fundeb. Não, 20% do que vem do FPE e do FPM, ele cai no Fundeb, mas o governo federal, na hora que vai depositar... Além disso, tem mais 20% do ICMS. Do ICMS, aí tem mais, Lei Candir, IPI de exportação, mas é pouca coisa, o forte mesmo... E esse Fundeb, ele fica sendo administrado por quem? Não, ele está no Banco do Brasil, que já tem um coeficiente, se deposita na conta do Fundeb, o Banco do Brasil distribui já para os municípios e para o estado, de acordo com o número de matrícula. Então a culpa é do Banco do Brasil? Não, a culpa não é do Banco do Brasil, a culpa é de quem não depositou o dinheiro lá na conta do Fundeb.
Quer dizer que quando você tem lá o ICMS, você captura o ICMS, 100% dele, 20% tem que jogar na conta do Fundeb. E esse momento de se jogar para a conta do Fundeb que não foi realizado, é isso? É isso que nós estamos supondo. Por isso nós estamos pedindo informação do governo do estado, porque o que vem por exemplo, a parte do FPE e do FPM, o governo federal, na hora que vai mandar para o estado. A parte do FPE que vem, cai na Secretaria de Fazenda. Não, mas aí já só cai. O governo federal, na hora que vai mandar o FPE para o estado. Já manda para o Banco do Brasil. Já manda para o Banco do Brasil 20%. O governo federal, na hora de mandar o FPM para os municípios, também já cai no fundo. Já cai no. O federal está certo. Está certo. Agora, o governo do estado, na hora que ele arrecada o ICMS, antes dele mandar os 25% para os municípios e tirar os seus 75%, ele tem que pegar 20% e depositar na conta do Fundeb. Aí que ele faz 25% para os municípios e depois que ele tira os 20%, ele manda para os municípios 25%. Depois que ele tira os 20% do Fundeb, ele tira os 25%. E como entender essa entrevista do Botelho e também do secretário-chefe da Casa Civil, Marcos Russi, dizendo o seguinte, que chegou o dinheiro do FEX e eles tiveram que depositar 230 milhões no Fundeb. Nos fundos, mais que isso nos fundos, ou seja, estão mexendo em outros fundos também, mas no Fundeb ele foi específico, 230 milhões. Por que isso? Pois é, e por isso que nós estamos pedindo. Então, significa que ao longo do ano eles deixaram de repassar 230 milhões. Veja bem, nós estávamos observando que havia uma queda no valor do Fundeb para as prefeituras, por conta de que o ICMS estava crescendo, relativamente pequeno, mas estava crescendo, e o Fundeb caiu se comparado com relação ao ano anterior. Tá, e agora foi reposto. E aí agora o próprio presidente da Assembleia fala que foi ao longo do ano. Agora quando? Não, a entrevista do presidente da Assembleia, o deputado Botelho, fala assim, que o governo utilizou o recurso do Fundeb ao longo do ano. Sim, é entendeu? Isso. Ao longo do ano. Então, falou que durante o ano ele... tanto é que depois teve que repor agora. Repor milhões. Por quê? Por que repôs agora? Porque se o governo, ele tem que fazer informação para a Secretaria do Tesouro Nacional de que, de fato, o relatório que passou o recurso do Fundeb depositou a parte na conta do Fundeb, a parte que ele arrecadou do ICMS e outros impostos, tá? Ele tem que fazer essa prestação de contas, senão ele tem a questão da lei da responsabilidade fiscal. E com um agravante, Antônio, a partir do momento que ele pegou esse dinheiro na reposição para as prefeituras, se for isso, né, que tudo leva a crer que foi isso, por isso que nós estamos pedindo informação para o governo do estado, criou um problema para as prefeituras, que depositou 3 dias antes de fechar o ano. E a lei, na lei do Fundeb, ele tem a regulamentação que fala o seguinte, os prefeitos não podem passar de um ano para o outro, de um exercício fiscal para o outro, com mais de 5% depositado na conta do Fundeb. Porque esse dinheiro é para desenvolver o ensino básico. É para pagar o salário. Rapaz, olha o tamanho da conta. Seria pagar salário dos professores, salário do pessoal que trabalha na educação. E os prefeitos vão virar com esse dinheiro a mais, né? Agora está esse dinheiro. Veja bem, nos últimos 2 dias para fechar o ano foi uma loucura entre os municípios. Nós não sabíamos o que fazer. Eu mesmo fiz 3 ligações, falei com 3 conselheiros do Tribunal de Contas para pegar a orientação que as prefeituras iam fazer com esses recursos, porque não pode deixar saldo na conta, entendeu? Aí não tinha como gastar o dinheiro. Para você ter ideia, vou pegar aqui o valor médio. Prefeitura de Água Boa, ele recebeu R$1.800.000 2 dias antes de fechar o ano. Como que o cara vai gastar esse recurso se ele já tinha, como é pagar salário, ele todo mês ele tirava de uma área e colocava na educação. Aí outro mês tirava da área e colocava lá, entendeu? Aí chegando 3 dias antes de fechar o ano, ele recebe R$1.800.000. Que ele ficou, todo mundo ficou desesperado. Não tem como fazer essa conta de trás para frente agora? Porque você está querendo a informação do governo do estado. E você é o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios. E os municípios sabem o que receberam. Não tem como fazer essa conta, por exemplo, quanto que somar todas as prefeituras, quanto que recebeu no final do ano.
para chegar a essa conclusão do que foi faltou. desviado, o que faltou ao longo de 2017. Não dá para fazer essa conta de trás para frente para não ficar na dependência só do governo do estado. Sim, nós estamos com duas frentes de trabalho, Antero. Uma aqui no estado de Mato Grosso, nós acreditamos agora que com o secretário Max Rússio, né, na Casa Civil, o governo vai prestar essas informações para as prefeituras, né? Nós queremos saber de onde veio esse recurso a mais para as prefeituras, se foi utilizado o recurso do Fundeb dos municípios, quais são os meses e os valores por mês que foram retirados das prefeituras. Nós estamos, e também vamos pegar agora das prefeituras e o que eles receberam a mais nessa parcela de dezembro, né? E estamos também com um consultor, que a MM tem um consultor em Brasília, que está na Secretaria do Tesouro Nacional, fazendo todo o levantamento, mês a mês, do que foi depositado do Fundeb, né? E as informações que o governo do estado repassou para a Secretaria do Tesouro Nacional. Então nós acreditamos que em pouco tempo nós teremos todas as informações. A partir delas, se comprovado que houve apropriação indevida por parte do governo do estado, nós faremos uma representação junto ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público Federal e Estadual. Por que isso? Porque os prefeitos serão problema na prestação de contas ao Tribunal de Contas, né? E eles ficaram com mais de 5% de recursos na conta do Fundeb, e a lei só permite 5%. E eles tiveram problema em outras áreas, porque teve que complementar recursos na educação para poder pagar o salário dos professores, o salário dos servidores da educação, para poder investir nas atividades finalísticas, para reformar alguma escola, enfim, porque você tem que gastar 60% com custeio, que seria salários, e 40% você tem que fazer investimento em outras atividades que dá suporte à educação básica. Tá, eu queria só saber o seguinte: existe a possibilidade, porque eu estou considerando um absurdo isso ser feito sem o consentimento do secretário de Educação. Tanto é que quando apresentei o assunto aqui, depois da notícia do Max Russi e do deputado Botelho, quando eu apresentei a notícia aqui, eu apresentei a notícia de que, assim, os dois secretários tiveram que tabelar juntos, o da Educação e o da Fazenda, no mínimo isso. Agora, existe a possibilidade disso tudo ter acontecido sem o conhecimento do secretário de Educação? O secretário de Educação não tem gerência, portanto, sobre os recursos do Fundeb que vão para o município. É o Fundo de Desenvolvimento de Ensino Básico. E da valorização dos profissionais. E aí o secretário de Educação não tem conhecimento disso, é só o secretário de Fazenda. Como é que está funcionando isso? Explica para nós. Eu não sei, eu não posso informar, Antero, porque é a questão da gestão, né? De repente o secretário de Fazenda está autorizado a fazer todas as manobras contábeis, né? Lá que eu só sei falar, o que eu posso falar aqui é em nome dos municípios, né? Se comprovado que houve essa ingerência, né? Essa apropriação indébita de recursos dos municípios, nós iremos levar isso para frente. Presidente, com relação ao outro setor, vamos pegar a questão da saúde. Também existem os recursos que são repassados do governo federal, os recursos repassados pelo estado. Como que estão esses recursos hoje? Veja bem, o governo federal nunca atrasou repasse para as prefeituras, né? Tem repassado em dias, né? Não houve redução também de queda no repasse do governo federal para os municípios. O que tem o governo do estado que está em atraso, né? Nós temos uma parte ainda, 4 meses do ano de 2016. 4 meses em atraso? Em atraso do ano de 2016, mais 5 meses do ano de 2017, que o governo do estado está devendo para as prefeituras. Isso. Veja a situação dos municípios. A saúde nós não recebemos recursos, e o dinheiro da educação, se comprovado, pelo menos que está aí na imprensa, né?
que também não foi repassado totalmente para os municípios da área da educação. Como que os municípios podem fazer uma gestão se é os municípios que recebem menos recursos dentro do Pacto Federativo? Mas está falando da saúde, e da saúde o governo anunciou agora que assim que chegou o dinheiro do FEX, repassou 63 milhões para a saúde nos municípios. Não é verdade, não caiu nem um centavo na conta das prefeituras. Isso é informação confirmada pelos prefeitos? Isso? Sim, eu estou acompanhando. Esses recursos não caíram na conta das prefeituras. Nós estamos aguardando, porque eu vi na imprensa também. Porque quando da reunião com o governo, através do deputado Max, naquela reunião que estavam discutindo até a possibilidade de pedir o impedimento do governador, foi feito um acordo. Né? Isso está no papel. Entendeu? Está no papel, um acordo. E acordo se faz, acordo tem que se cumprir. Falando que a saúde seria atualizado, quitado todos os débitos da saúde, colocado em dias, com parte do recurso do FEX e com o recebimento da emenda da bancada. Parece que a emenda da bancada foi liberada, não se sabe se já chegou aqui, né? Aí veja bem, aí eu vi no mesmo jornal que saiu, vou citar aqui a Gazeta, saiu a matéria falando que utilizou 230 milhões do Fundeb ao longo do ano. Tinha a outra falando que o governo do estado estava passando 100 milhões de reais para a saúde, sendo que desses 63 milhões e 62 ia para os municípios. 63 para pagar os municípios, né, da parte do FEX. Mas esse dinheiro não chegou nas caixas das prefeituras. E esses 9 meses de atraso, 4 de 2016, 5 de 2017, totaliza quanto, Neurila? Olha, veja bem, a conta que nós tínhamos até antes de fechar o ano era 131 milhões, considerando, né, nesse montante. Mas agora vai dar para pagar, né? Tem 100 e poucos milhões que estão entrando aí dos recursos da emenda da bancada. Segundo o 113. Deputado, 113, né? Segundo o deputado coordenador Vitório Galo, ontem, sentado nessa cadeira que o senhor está, ele afirmou que esses recursos serão liberados na próxima semana. Que estão caindo. Ou vão entrar neste final de semana ou na próxima semana. Depende da infecção urinária lá do Temer, né? Mas acho que tá tudo bem, tá caindo. Então, veja bem, Teros, o acordo que nós fizemos com o governo do estado foi o seguinte, de que chegando o dinheiro do FEX e o dinheiro da emenda, né, de bancada, quitaria todos os débitos que tem com a saúde e com os municípios. Como nós fizemos o acordo, nós vamos aguardar chegar o dinheiro da emenda. Porque quando se faz acordo tem que ser cumprido. Nós vamos cumprir a nossa parte. Esperamos que o governo cumpra a parte dele. Entendeu? Isso está no papel. E as consequências que terão caso. Mas eu acho que o governo vai cumprir, porque assim, não tem cabimento. A emenda de lá é exatamente para isso. Exato, e foi o seguinte, no acordo também, Antero, foi colocado algumas condições. O governo colocou algumas condições, nós aceitamos as condições. Né? E se aceitamos, nós temos que respeitar as condições que o governo colocou. O governo colocou o seguinte, para poder atualizar os valores, todos os atrasos, entendeu? Era necessário, primeiro, receber o recurso do FEX. Já recebeu o recurso do FEX. Segundo, aprovar a lei do teto de gastos. Já foi aprovado. A PEC do teto de gastos. Foi aprovado. Entendeu? E essas duas condições que ele tinha colocado, é receber E não tinha a questão da emenda da saúde? Terceira, exatamente, é isso mesmo. Terceiro, a emenda da saúde. Essa ainda não se sabe se já caiu. Essa ainda não. Veja bem, então nós estamos agora. Portanto, o governo está no prazo. Então está no tempo, está no prazo. A gente não vai fazer nenhum atropelo. Nós fizemos esse acordo, nós aceitamos essas condições. E como eu sempre falo, acordo depois de feito tem que ser cumprido. Então nós vamos ter que esperar sair, apesar da matéria que saiu nos jornais falando que estava liberando 100 milhões do FEX, 63 iria para as prefeituras. E até agora não chegou, mas nós vamos aguardar até receber a emenda da saúde. Aí depois disso, se o governo não atualizar os repasses... O débito total é de quanto mesmo? Até final do ano passado era 131 milhões, considerando a atenção... Só a emenda é 113, 20 milhões a mais do FEX aí resolve o problema. Resolve o problema, graças a Deus. Estamos contando com isso, porque, veja bem, nós estamos sendo prejudicados. O município que menos recebe recursos no Pacto Federativo, você sabe disso, você foi senador, né? Mais de 60% do que arrecada no Brasil fica o governo federal, né? E os municípios ficam com menos de 15%.
Aí tem essa questão do uso do Fundeb indevidamente, se for comprovado. Aí a saúde não paga já desde 2016 alguns atrasos. O transporte escolar tem um mês que o governo está atrasado, também não passou do ano passado, ficou para trás mais um mês. Isso vai acumulando e termina os prefeitos ficando em dificuldades desconfortáveis, não consegue fazer o que a população precisa e que a população necessita, e aí termina criando um desgaste político desnecessário por conta de outros poderes. Tá bom, é isso? É isso, as prefeituras estão arcando, né, Antero, principalmente na questão da saúde, com a parte que caberia ao Estado. Mas tomara que venha esse dinheiro, que o caixa fique livre, que a saúde melhore, né? E que o Fundeb tenha sido bem administrado ao longo do tempo, né? Porque tomara que tenha sido um equívoco o anúncio do governo da má versação do dinheiro do Fundeb. Eu estou torcendo. Porque o governo anunciou. Eu costumo dizer aqui o seguinte: não foi ninguém da oposição, não foi ninguém do Ministério Público, não foi ninguém do Tribunal de Contas, não foi nenhum deputado, não foi a AMM, não foi ninguém. O governo que voluntariamente anunciou através do secretário da Casa Civil e depois confirmado pelo deputado Botelho que do dinheiro do FEX que veio, 230 milhões foi para cobrir rombo do Fundeb, o que é inaceitável. Significa dizer que ao longo do ano o governo deixou de executar 230 milhões no desenvolvimento do ensino básico em Mato Grosso. E assim nós não vamos ter estado de transformação tão cedo. É isso. É isso que eu queria falar. Nós estamos torcendo para que não tenha havido a utilização indevida, que seja um equívoco, de repente uma forma, a expressão que não foi a mais apropriada, entendeu? Porque isso cria um prejuízo na qualidade de ensino das nossas crianças. Tá bom. Muito obrigado pela entrevista, presidente Neurilan Fraga. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos.